Olá, neste período que antecede as eleições, o programa Argumento está fazendo uma série de entrevistas, questões nacionais. Estamos ouvindo os parlamentares para saber o que os senadores julgam serem os temas que a sociedade deve debater com os candidatos antes de fazer a sua escolha. Nós vamos ouvir hoje o senador Antônio Aureliano. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O próprio título do programa, o nome da nossa entrevista, dessa edição, já é a pergunta principal. Quais são os temas, na sua opinião, que a sociedade não pode deixar de estar atenta antes de fazer a escolha dos candidatos? Eu diria que, necessariamente, os candidatos vão ter que colocar para a população os temas fundamentais, que são saúde, educação e segurança. Esses três temas estão interrelacionados e é fundamental que a população conheça a veracidade e a competência de cada um dos candidatos no sentido de viabilizar um plano de ação que a sociedade seja contemplada. Isso é fundamental. Eu acho que esse questionamento é permanente. E os deputados têm, todos os candidatos devem ter a consciência de que a população tenha uma interação permanente com o que está se falando e o que vai se fazer efetivamente. Porque são temas dinâmicos, né? Permanentemente dinâmicos. Não adianta você ter só um planejamento a médio e longo prazo. Você tem que ter uma ação imediatamente. O presidente da República, evidentemente, hoje existe um governo. Futuramente, o futuro presidente da República, com certeza, ele terá que tomar ação imediata. Ao tomar posse, necessariamente, vai ter que tomar atitudes imediatas. Particularmente, nós estamos vivendo problemas sérios de segurança. A insegurança está muito grande no que se refere à vida do cidadão brasileiro. E o cidadão brasileiro, cada dia mais, se sente inseguro em relação ao Estado. O Estado tem que ser um agente permanente de segurança do cidadão, não de insegurança. Então, nós precisamos que os candidatos à presidência da República coloquem claramente o seu plano de ação e, evidentemente, que a população venha, cada um desses candidatos, com a seriedade necessária entre o falar e o agir quando eleitos. Agora, a solução de temas como esses são políticas públicas que são desenvolvidas parte pela União, parte pelos estados e parte pelos municípios. Isso não acaba esbarrando em temas mais áridos, como, por exemplo, remodelagem de pacto federativo, que é tema que vem sido discutido aqui no Senado Federal e essa discussão tem aquecido nos últimos 2 anos, né? Esses temas mais áridos ligados à administração vão esbarrar na solução desses problemas? Não tem dúvida. Vão esbarrar com certeza. Mas o Pacto Federativo e a parte, inclusive, tributária também, ela incide nesses temas de forma clara e objetiva. Só que, evidentemente, nós não podemos esperar que a discussão, ela tem que andar a discussão concomitantemente com os problemas serem resolvidos, porque, na verdade, o candidato à presidência da República, o futuro presidente da República, tem que mostrar claramente um plano de ação e que a população possa acompanhar. Nós, evidentemente, estamos procurando, todos os governos têm procurado. Eu quero dar uma demonstração aqui nesse momento, é que, por exemplo, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tem dado uma demonstração clara de como que se enfrenta o problema com seriedade, com competência e com eficiência. Mas ele sabe que, mesmo assim, não se consegue resolver os problemas todos que gostariam de ser resolvidos. Mas o governador, eu diria que está no caminho certo. No sentido de quê? De mostrar clareza, absoluta transparência na forma de agir e dando exemplo pessoal de que maneira você faz política pública de segurança com seriedade, com transparência e sem fazer estardalhaço. Grandes alados. Só que as decisões, tudo bem, tem políticas públicas e a execução dessas políticas não dizem respeito ao legislativo, são do executivo, seja da presidência da República, governo de estado ou prefeitura. Porém, aqui no Congresso Nacional, muitas das discussões são determinantes para a qualidade dessas políticas. Então, também é preciso ouvir candidatos a Senado e deputado para solucionar esses problemas? Isso aí, com certeza. Eu acho que o caminho é exatamente esse, mesmo porque o senador da República, ele representa o Estado. E no Pacto Federativo é fundamental a ação dos senadores no Congresso no sentido de regulamentação deste novo pacto, que com certeza o próximo presidente da República deverá fazê-lo no sentido de uma grande discussão a nível nacional, que inclusive é uma questão histórica. É fundamental que a gente faça isso. O país tem vindo, no longo da história,
dentro de uma estrutura federativa que ainda tem uma série de atos e lacunas a serem preenchidas. E é fundamental que o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, um representante dos estados, os senadores e os deputados representando a grande população do país, é fundamental que essa interação seja no sentido de regulamentação e dando substância para a ação do Executivo, sempre, evidentemente, respeitando a ação e o equilíbrio entre os poderes, poder executivo, judiciário e legislativo, que é fundamental a isonomia e o equilíbrio desses poderes, no sentido de que as coisas funcionem efetivamente. Porque quando os poderes... Por isso que a Constituição é fantástica, no que se refere, pede a harmonia, ela determina a harmonia entre os poderes. Porque se você tiver desequilíbrio qualquer entre os poderes, a ação de qualquer um deles não terá a eficácia necessária no sentido de benefício de todo o povo. Vai estar comprometido. Senador, mas reforma tributária e pacto federativo são temas que não são novos nessa casa. O que o senhor acha que dificulta a chegar à solução de duas decisões, de duas ações tão determinantes para a qualidade de vida do cidadão? Dificulta, o Brasil é um país de regime presidencialista. O que dificulta é uma vontade clara do presidente da República no sentido de eleger como prioridade. Entendi. Agora, evidentemente que o presidente da República, ao assumir a presidência da República, não tem condições de assumir uma série de medidas de importância como o Pacto Federativo no mesmo momento. A história política brasileira mostra que vários presidentes falaram em Pacto Federativo, vários presidentes assumiram a presidência da República tentando modificar o Pacto Federativo, mas ao falar em Pacto Federativo, falava-se em Pacto Federativo, falava-se da estrutura tributária, falava-se uma série de outros temas. E você sabe que essa casa é uma casa que precisa de grandes discussões e os temas têm que ser eleitos de forma prioritárias e sendo etapa por etapa sendo cumprida. Não se consegue. A história do Congresso Nacional não adianta. O presidente da República, que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, acaba não cumprindo adequadamente o mandato, terminando o mandato. Fala-se há 30 anos que se fala em Pacto Federativo no Brasil. E reforma tributária. Também reforma tributária. Agora, evidentemente que, primeira coisa, o presidente da República, ele ao assumir, ele tem que eleger isso como prioridade. Uma prioridade inicial. E, evidentemente, tem que ser no início do governo. Agora, outra questão que se discute muito atualmente é a reforma política, né? O senhor acha que também é desafiador, né, senador? Discute-se até se devia ser uma assembleia exclusiva para falar de reforma política. Não, eu acho que eu particularmente não sou favorável a uma assembleia exclusiva. Eu acho que não é necessário. Eu, particularmente, vejo que não é necessário. Agora, que o tema é fundamental, é fundamental. Porque, na verdade, você não pode... Eu sou uma pessoa que tenho respeito pelos três poderes. Agora, particularmente, eu vejo que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal... ela realmente é pulsante no que se refere às coisas que acontecem no Brasil, elas pulsam aqui dentro. É fundamental que o Congresso Nacional, que os políticos tenham a respeitabilidade da nação, porque é aqui que é pulsante, aqui que se pulsa o coração do povo brasileiro. Então, eu acho que é fundamental, de extrema importância, nós começarmos a discutirmos a reforma política, é fundamental a reforma política, mas essa reforma política ela já pode ser discutida, não precisa de uma Assembleia Constituinte exclusiva para discutir reforma política, não é necessário. Eu não vejo nessa necessidade. Mas muitos alegam que não há um distanciamento do parlamentar que está em atividade aqui dentro para fazer uma reforma que mexa com a estrutura que o elege, por exemplo. É o seguinte, isso aí, na verdade, essa sua colocação é uma colocação... É frequente, inclusive aqui no programa. Ela é frequente, mas eu diria o seguinte, é que você, em determinado momento, essa exclusividade, ela não gera... Ou você acredita no seu parlamentar e na sua vivência, que, inclusive ele estar vivendo, eu acho até muito mais importante. Agora, se você questionar a legitimidade de um cidadão pela necessidade de que ele não está participando, e os grupos de pressão que estão pressionando ele. E os grupos de pressão que essa mesma reforma política fez com que ele se elegesse. Então, aí na verdade, nós vamos entrar numa discussão muito existencial no que se refere à correção ou não do parlamentar. Eu parto do princípio que a grande maioria dos parlamentares tem o ideal da vida pública. Agora, evidentemente, que o ideal da vida pública, existe uma tendência do sujeito, se ele está eleito, o mecanismo que ele está eleito, teoricamente, é o melhor.
Com certeza. Se ele perdeu a eleição, teoricamente, o que ele não... Então, não é bom. Não é bom. Então, você pode observar, 90% é assim. É daí que eu falo da falta de distanciamento. Não, mas o distanciamento, mas o que acontece é o Porque a seguinte... sociedade está se sentindo descolada. O senhor lembra das manifestações do ano passado, de 2013? Os partidos não me representam, as pessoas na rua querendo até candidaturas independentes, avulsas, não é? Mas isso aí é o seguinte, mas esse fenômeno, ele não está... esse distanciamento, ele está muito em função também de uma grande modificação que a sociedade está vivendo, a sociedade mundial está vivendo. Os meios de comunicação, a facilidade... Hoje, o eleitor, ele entra num diálogo imediatamente com a população. Então, na verdade, o que nós estamos vivendo vivenciando uma era pós-industrial de uma maneira que a comunicação está presente de uma maneira diferenciada. E não só o político, mas também todo o povo está se adaptando ao novo momento. Então, eu diria que a reforma política necessariamente é feita e deve ser discutida. Agora, a exclusividade dela, quando você fala numa reforma política exclusiva, você dá também uma oportunidade de uma ação mais vigorosa do Executivo em cima dela. É interessante. Porque ela é exclusiva, então vai tratar só desse tema, e durante este tema, e durante a discussão desse tema, qual que será a relação do Executivo com essa Assembleia exclusiva? É uma pergunta, é uma reflexão. Não, é uma reflexão que tem que ser feita, porque se você faz algo exclusivo, mas esse exclusivo, quem serão os exclusivos e de que forma agirão os grupos de pressão nesta exclusiva e qual será o relacionamento do Executivo com essa exclusiva. Encerramos essa entrevista deixando essa pergunta para que você reflita a respeito. Nós estamos encerrando aqui. Muito obrigada, senador, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço e estou sempre às ordens para nós discutirmos os temas que envolvam a melhoria da situação de toda a população brasileira. Mas com certeza o senhor volta a ser nosso convidado. Muito obrigado. É que não vai faltar. Você que nos acompanha, agradeço a atenção. Essa é a série Questões Nacionais, feita pelo programa Argumento, e ela está disponível na grade de programação da TV, na nossa página da internet e também no canal de YouTube do Senado Federal. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões e críticas para 0800 61 22 11 ou senado.leg.br/TV. Até a próxima.